Dando prosseguimento no nosso curso, Eletrônica Prática, aula 33, módulo 2. O assunto, o Hertz, unidade de frequência. Vamos lá? Em eletroeletrônica, chamamos de frequência a grandeza que representa a velocidade com que esses eventos de alternância de polaridade ou de modificações de tensões, eles se apresentam. A unidade da frequência é o Hertz, simbolizado pela letra Hz. Preste atenção. A unidade de frequência é o Hertz, simbolizado pela letra Hz, e deve ser interpretado da seguinte maneira: 1 Hertz equivale 1 Hz. Corresponde à ocorrência de um ciclo completo por segundo. Preste atenção, aluno. 1 Hertz equivale 1 Hz. Corresponde à ocorrência de um ciclo completo por segundo. Assim, quando dizemos que a CA, que é a corrente alternada domiciliar, é de 60 Hz, estamos afirmando que a polaridade se alterna de forma completa, isto é, 60 vezes por segundo. Da mesma forma, quando uma emissora de rádio comercial, ela diz que opera a 1000 kHz, esta emissora está indicando que a sua frequência de onda é de 1 milhão de ciclos por segundo, e assim por diante. Voltaremos ao assunto frequência quando falarmos dos osciladores, que constituem importantes blocos funcionais em muitos circuitos e aplicações eletrônicas. Um ciclo completo de uma CA, isto é, uma corrente alternada, podem ser divididos para uma interpretação mais detalhada em duas metades. Uma acima de zero, que é o semiciclo positivo, e a outra abaixo de zero, que é o semiciclo negativo. Observe ainda que nos pontos mais extremos, isto é, no momento positivo e nos momentos negativos da tensão, ao longo do eixo tempo, são chamados de pico nos momentos positivos e de vale no momento negativo. Essa analogia é muito fácil de entender, já que o desenho da forma de onda assemelha-se muito a montanha e vale, num relevo topográfico. Existe aqui um importante fator a ser considerado. Numa corrente alternada com forma de onda senoidal, a característica da alternância constante ela é suave e faz com que cada momento a tensão seja diferente. Assim, estabeleceu quantificar a CA, normalmente pelo seu valor médio, também chamado de valor médio quadrado ou simplesmente de média quadrada. Assim, na prática, é esse valor médio que usamos na maioria dos cálculos que envolve tensão, corrente, resistência e potência, etc. Para obtermos, a partir deste valor médio, a tensão de pico, usamos esta fórmula. Na prática, arredondamos a raiz quadrada de 2 para 1,4142. Vamos então à fórmula. Valor de pico igual o valor médio quadrado vezes a raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é a constante, que equivale a 1,4142. Para exemplificar, vamos agora aos cálculos dos valores de pico para a tensão presente na CA domiciliar, neste caso, 110 volts ou 220 volts. Vamos então aos cálculos. Valor de pico igual valor médio quadrado vezes a constante, que é a raiz quadrada de 2. Vamos então aos cálculos. 110 volts vezes raiz quadrada de 2, que equivale a 1,4142. O resultado é 155 volts. Esses 155 volts equivale ao pico. Vamos então ao cálculo de 220 volts.
220 volts vezes a raiz quadrada de 2, que equivale a 1,4142. Temos então como resultado 311 volts. 311 volts equivale ao valor de pico de 220 volts. Verifica-se então que num circuito alimentado pela CA domiciliar de 220 volts, nos momentos de pico, a tensão real ela pode chegar a 311 volts. Podemos com isso notar que tudo está interligado em diferente aspecto da eletroeletrônica. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.